Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês, esteja sobre todos nós. Graças a Deus que nos concede a oportunidade e nós retomamos o momento de reflexão da sua palavra. Hoje estaremos refletindo sobre o assunto da lição bíblica que estudaremos na primeira parte do culto do próximo sábado, o dia 25 de março de 2023. E o nosso tema, que nós estamos falando sobre ele durante essa sequência de sábados, já é hoje o quarto sábado. Estamos falando sobre a volta de Jesus e sobre acontecimentos que ocorrerão por ocasião da volta de Jesus e também em consequência da sua volta. Porque quando Jesus voltar, será, como já dissemos em momentos anteriores, um fato totalmente inusitado, completamente novo, diferente de tudo que a humanidade já tenha presenciado. Será assim quando Jesus retornar. Já pensamos mais pontualmente sobre alguns aspectos que isso envolve em reflexões anteriores. Mas também a volta de Jesus, ela se desdobra em alguns acontecimentos que decorrerão disso. E os acontecimentos que decorrerão disso, por exemplo, poderíamos citar o início do milênio. A Bíblia fala do milênio. É bem verdade que ela não fala sobre essa expressão, essa palavra milênio não há na Bíblia. Mas ela fala de um período de 1000 anos que é, por conseguinte, o milênio. E na volta de Jesus, esse período de 1000 anos terá o seu início, é o seu marco inicial. Também falamos que na volta de Jesus acontecerá daí para frente a prisão de Satanás. O diabo e seus anjos, eles serão colocados numa prisão. E essa prisão, naturalmente, não deve ser compreendida como uma construção física, cercado com muros e fortificado com grades, e dentro da qual será colocado o diabo e seus anjos. Quando o Apocalipse fala da prisão de Satanás e seus anjos, o que ocorrerá durante 1000 anos, essa prisão é decorrente da ausência de pessoas humanas a quem ele poderá tentar. Passados os 1000 anos, nós temos informação que ocorrerá a segunda ressurreição. E aí, na segunda ressurreição, nós teremos a volta à vida de todos os que morreram sem servir a Deus, que morreram sem que os seus nomes estivessem registrados no livro da vida. Ato contínuo, nós teremos a nova Jerusalém, o povo de Deus que até então estivera no céu. Nesse período de 1000 anos, eles estarão descendo para a terra que nós hoje vivemos, mas agora restaurada. E acontecerá também nesse período, nessa época, a destruição de Satanás, seus anjos e todos os ímpios, eles serão exterminados. Então, são acontecimentos que se seguirão
ao aparecimento de Jesus em sua segunda vinda a esta terra. E o desaparecimento dos ímpios de maneira cabal, permanente, eterna, irreversível, é exatamente a execução do juízo final, do juízo de Deus contra aqueles que em vida, antes de morrerem, agora neste mundo, não se prepararam para se reencontrarem com o Senhor Jesus. E o nosso texto base é Eclesiastes, no capítulo 12 e o verso 14, um texto bastante conhecido nas Escrituras, e Salomão encerra com este texto o livro de Eclesiastes. E ele escreve assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. E essa palavra que começa esse texto, porque, está se referindo aos conselhos e às orientações que de Deus veio na inspiração de Salomão, quando ele orientava as pessoas sobre o viver e também orientava de que as pessoas deveriam viver em liberdade, mas com o objetivo de obedecer a Deus. Como está escrito aqui no verso 13, que nós não colocamos no roteiro, mas particularmente o verso 13 explica o porquê que inicia o verso 14. Tudo o que se tem ouvido, o fim de tudo, ou de tudo que se tem ouvido, essa é a suma das coisas. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é dever de todo homem. Portanto, o juízo que ele apresenta no verso 14 cairá sobre aqueles que não cumpriram o seu dever expresso no verso 13. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Na introdução, a gente vai dizendo que o ensino geral das Escrituras é o de que todos os homens serão julgados e que o julgamento resultará em dois únicos e possíveis resultados: recompensa ou condenação. Sobre o juízo divino, dois fatos importantes devem ser observados. Um deles é o que aponta para o juízo como um procedimento executado depois, quando a chance de vida eterna já cessou. Portanto, por ocasião do juízo, não haverá tempo para apresentar justificativas, defesas ou quaisquer argumentos que possam vir em defesa daquele que entra, contra quem Deus entra em juízo. Isso, quando nós dizemos depois, é exatamente isso. Depois que todas as chances já foram concluídas. E o outro fato importante é que o juízo, ou no juízo, não haverá chance para explicações ou justificativas, como nós já abordamos. Ao que tudo indica, os justos serão chamados pelo próprio Jesus, quando de seu retorno, cujo chamado configura-se na recompensa que terão por terem vivido dentro dos parâmetros estabelecidos pela palavra do Senhor. Por outro lado, os ímpios ouvirão a sua sentença quando o Senhor se apresentar a eles, quando eles estiverem diante do Senhor,
eles ouvirão a sentença que o Senhor lhes dará, sentença de morte, por não terem dado ouvido à palavra de Deus. O texto que nós tomamos para fundamentar essas reflexões da introdução, Mateus, capítulo 25, versos 31 ao 34 e depois o 41. Está assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todos, ou todas as nações, todos os povos, serão reunidos diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta das ovelhas os bodes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele dirá ao que estiver à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuirei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o verso 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Muito bem, o juízo, como se observa, ele é sumário, ele é indefensável, ele é conclusivo e não admite contra-argumento, réplica, oferecimento de defesa ou qualquer outro procedimento que nós conhecemos nos tribunais quando dos procedimentos de julgamento. O juízo será a própria sentença. Quando o Senhor chamar os que são salvos e transformá-los à semelhança dos mortos que foram justos, que foram ressuscitados e também já com corpos transformados, este arrebatamento ou essa elevação das pessoas aos céus é o veredito de recompensa dos justos. Por outro lado, a sentença vai ser pronunciada, é o juízo de Deus sobre os ímpios, como nós lemos aqui nesse texto de Mateus capítulo 25, cujo procedimento não observará o que nós conhecemos dentro de um julgamento, defesa, alegações e etc. Na reflexão, a gente vai pensar que talvez o juízo divino seja um assunto sobre o qual nada ou quase nada pensamos. E se você entende que é um pouco diferente, então eu te pergunto para você responder e pensar: quanto você tem pensado no juízo de Deus? Quanto você tem avaliado suas obras, suas atitudes, seus comportamentos, pensando que eles terão consequência, e essas consequências te resultará em entrar para a vida eterna ou ser definitivamente destruído eternamente? Como tem sido? Se nós um pouco pensamos, entretanto, o assunto é especialmente importante para nós. E ele é importante por sua característica natural, qual seja, ele apontará se a vida de cada crente foi ou não aceita por Deus. É isso. Se o Senhor te chamar quando Ele voltar, significará que Ele aceitou a sua vida antes que você morresse, aceitou o seu comportamento, aceitou a sua conduta. Ele libertou você dos efeitos do pecado e da culpa. Por outro lado, o que o juízo tomará em consideração. Presta atenção, isso é importante. Ou seja,
o que é que o juízo vai levar em consideração para a sentença? Para uma cristandade que ensina sermos salvos pela graça apenas mediante a fé, em nenhuma parte das Escrituras constam que os crentes serão julgados pela sua fé. Se foi fé forte ou se foi fé fraca, se ele teve fé suficiente para ser salvo, para crer na palavra de Deus, ou se ele teve uma fé pífia, pequena, frágil. Então, estamos a falar que quando pensamos em juízo, nós pensamos, a Bíblia fala que ele acontecerá levando-se em consideração as obras. Em nenhum momento que a Bíblia fala sobre juízo vai mencionar fé. O juízo levará em consideração as obras. As referências sobre o juízo dão conta que nosso julgamento levará em consideração as nossas obras. Agora veja só, primeiro você precisa estar preparado para ouvir o que eu vou dizer, para você não confundir as coisas. Quando você ouve alguém dizer que as obras não importam para a nossa salvação e que importa apenas a fé em Cristo, essa palavra merece reflexão, merece pensar sobre ela. Porque o juízo, o assunto que nós estamos pensando sobre ele, o juízo de Deus, em nenhum momento pondera sobre fé. Juízo é sobre obras. Agora, seria incoerente se a Bíblia, se as obras não fossem importantes e necessárias, não para a salvação, mas para demonstrar que eu vivo como salvo, que eu aceito a salvação da graça oferecida por Deus, as obras é que contam. Porque crê em Deus, o diabo também crê, a gente sabe disso. Então seria uma incoerência da Bíblia exigir apenas fé e depois me julgar pelas obras. Então, você precisa entender isso. Vou repetir. Não que a Bíblia diz que a graça não é suficiente ou não seja suficiente para a nossa salvação e que demanda que nós pratiquemos boas obras para poder oferecer uma espécie de complementação, de reforço para a graça. Absolutamente não. Salvação é ato de bondade divina, da bondade divina, é ato da graça de Deus. Mas não é só a graça de Deus, não é só o favor de Deus, não é só o favor imerecido de Deus. Isso é a parte dele. Os homens têm a sua parte. E a sua parte é que vai ser contada. É a nossa parte que vai ser contada no juízo, se nós fizemos ou não fizemos. Não é? Deus nos amou. Muito bem. Você pode perguntar, e aí? Bom, como é que eu sei que Ele me amou? Ele me amou porque Ele ofereceu a graça por minha redenção. Agora, eu creio na graça, então eu vou demonstrar que eu creio na graça obedecendo ao Senhor. Somente isso. Entenda-se também, quando nós falamos de obras, nós não estamos falando de obras, por exemplo, fazer caridade, dar esmola, socorrer os pobres, etc. E também não estamos falando de boas obras, falando da oferenda de culto que os judeus faziam, a forma como eles se apresentavam para adorar a Deus. Quando a Bíblia fala das boas obras que Deus criou para que nós as praticássemos, Efésios 2:10, cujas obras Tiago diz que é a maneira de nós demonstrarmos a nossa fé na palavra de Deus, obedecendo a Deus, não é? Então, essas obras está inserida ou demonstrada
oferecida para nós por Deus com os 10 mandamentos. Quando você cumpre alguma coisa da palavra de Deus, isso está dentro dos 10 mandamentos. Não há nada que nós fazemos em relação aos homens ou em relação a Deus que seja agradável, que seja de acordo com a vontade de Deus, que esteja fora dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, quando a gente não adora outro Deus, é uma boa obra. Quando a gente não adora o Deus do céu através de imagens, é uma boa obra que Deus espera, que Deus criou para que andássemos nela. Quando nós não tomamos levianamente o nome de Deus nos nossos contratos e nas nossas falas, na nossa vida, são as boas obras que Deus criou para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Quando nós observamos o dia do Senhor para o deleite da alma, para a adoração, para o repouso, para o descanso, para nos aproximar de Deus, boas obras que Deus criou para nós, para que andássemos nela. Efésios 2:10. Quando nós respeitamos os nossos pais, honramos os nossos pais, amamos os nossos irmãos, fazemos bem às pessoas, não defraudamos a ninguém por roubo ou furto, não maltratamos ninguém através do crime ou da ação criminosa de qualquer natureza contra as pessoas, são boas obras. Efésios 2:10. Quando nós não cobiçamos de torpe ganância, quando nós não adulteramos, são boas obras que Deus criou para nós. Efésios 2:10. É isso, irmãos. Boas obras, estamos dizendo de coisas relacionadas aos 10 mandamentos da lei de Deus, e não outras coisas quaisquer, não é? Então, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, versos 5 a 8, olha o que ele diz: mas segundo a sua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Olha, a dureza é a descrença, é a impiedade, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Olha só, Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. E se fosse diferente, estava escrito diferente, mas não está. Se fosse só pela fé que Deus iria ponderar sobre a atitude de cada um em relação à sua palavra, Paulo teria escrito aqui, Deus recompensará a cada um segundo a sua fé. Mas não, ele diz segundo as suas obras. A saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer bem, não é crer bem, é fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Não é? Se a gente tem dúvidas se esse texto é mesmo, é só a gente comparar lá com Apocalipse capítulo 20, versos 12 e 22, verso 12 também. Lá vai estar escrito que as pessoas serão julgadas pelas suas obras. E a gente conclui aí a reflexão 1, pedindo que as pessoas entendam: obras e fé andam juntas, sendo as obras a expressão viva da fé. É o que diz lá Tiago capítulo 2, não é? A gente pode conferir lá. Muito bem. Na sequência 1, a gente vai dizer que há necessidade de que façamos um esclarecimento, que é o seguinte: nem a Bíblia, preste atenção, nem a Bíblia, nem nós ensinamos que a salvação depende de algum tipo de obras. Irmãos, eu peço que você ore a Deus para entender, se você ainda não entendeu. Nós não estamos falando que a fé, a graça é insuficiente e que eu preciso praticar obras para ser salvo. Nós não ensinamos isso e a Bíblia não ensina isso também. O que a Bíblia e nós ensinamos é que eu salvo pela graça mediante a fé
pratica as obras, que nada menos é que a guarda dos 10 mandamentos da lei de Deus, como nós já pronunciamos, que é o amor de Deus, os 4 primeiros mandamentos, e amor ao próximo, que são os 6 últimos mandamentos da lei de Deus. As obras a que se refere Tiago no capítulo 2 têm seu fundamento nos 6 últimos mandamentos do Decálogo. Por outro lado, ao ser perguntado, o doutor da lei respondeu a síntese completa do Decálogo, que está lá em Lucas 10, 27. E veja, vamos ver aqui o que é que o evangelista Lucas escreveu no seu evangelho, no capítulo 10 e o verso 27. Essas indicações, elas devem estar na nossa mente, no nosso coração, não é? Nós não podemos nos fazer de surdo, nós não podemos nos fazer de desentendidos, nós não devemos nos fazer de mal compreender a palavra. Capítulo 10 de Lucas e o verso 27. Olha o que respondeu. E respondendo o moço, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas palavras e de todo o entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu: você respondeu bem, faz isso e viverás. Não é? É isso. Os 10 mandamentos é a síntese das boas obras que Deus criou para que andássemos nela. Portanto, as obras a que se referem ser a base do juízo divino não se sobrepõem à fé. Pelo contrário, elas são os pilares que dão sustento à fé. É isso. E nós sugerimos aí que, para a leitura, Mateus, no capítulo 22, versos 34 ao 40, uma referência feita pelo Senhor Jesus. Mateus, capítulo 22, e versos 34 até o verso 40. Olha o que está escrito aí. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus. É o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, o Shema Israel. De todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como está escrito lá em Levítico 19, verso 18. Portanto, isso aqui não é um novo mandamento, está lá na lei, ok? E olha como Jesus conclui: destes 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, depende toda a lei e os profetas. Entenderam? Jesus não está falando de outra coisa. Jesus não está falando de coisas que mudou. Destes 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, tudo que os profetas falaram está fundado em cima disso. Tudo que a lei falou está baseado nisso. Não há lei na Bíblia que não esteja fundamentado nisso, que não esteja construído em cima disso. E é por isso que o juízo de Deus será com base nas obras, nessas estabelecidas pela Santa Lei de Deus. Na reflexão 2, a gente vai dizer que a Bíblia faz menção de variadas aplicações do juízo divino. Nós temos algumas referências a juízo. Fala do juízo de Satanás, João capítulo 16, verso 11. Fala do juízo sobre a casa de Deus, 1 Pedro 4, 17. Fala do juízo dos mortos, Hebreus 9, verso 27. Fala do juízo sobre as nações e as 7 últimas pragas
Apocalipse capítulo 16, fala também do juízo final, que é o tema da nossa reflexão, sobre o qual estamos falando. Desse juízo sairá a sentença final, quando serão destruídos Satanás, seus anjos e todos os ímpios, como nós já falamos. Apocalipse capítulo 20, versos 11 até o 15, traz essa informação cabal, importante. Veja que, não por acaso, essa referência está no final das Escrituras, aqui no final do livro do Apocalipse, no capítulo 20, versos 11 a 15, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, ou seja, a presença dele era fulgurante, além do que nós enxergamos no firmamento, e não achou lugar para eles, não é? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmãos, não é que a gente queira ser insistente, mas, por favor, compreenda. Pense com carinho e com oração. O juízo é sobre obras. Quais delas? De acordo, se elas foram praticadas, se nós vivemos de acordo com o mandamento de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Não é? E continua o texto, o verso 3 do capítulo 20 do Apocalipse. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e a sepultura deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, de novo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Tudo bem. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado também no lago de fogo. O que nós falamos há pouco como os ímpios. Muito bem. Na sequência 2, e já pensando para finalizar, a gente está colocando que a ideia de juízo ou julgamento não nos remete a uma ocorrência agradável. Não é legal. Juízo lembra a exposição de atos por nós praticados, e quase sempre são assuntos sobre os quais não queremos que sejam publicados. Entretanto, os justos filhos de Deus e obedientes à sua palavra não devem ter temor algum. Veja o que Jesus disse, e o apóstolo João escreveu no seu evangelho, no capítulo 5 e o verso 29. Veja o que está aí. E os que fizeram o bem, falando da ressurreição dos mortos, quando Jesus voltar, eles sairão para a ressurreição da vida. Não há o que temer. Não há o que ficar apreensivo. Não há motivo para isso. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, aí sim. Então observe as suas obras, se elas estão de acordo com todos os 10 mandamentos da santa lei de Deus. Se as suas obras estiverem de acordo com os 10 mandamentos da preciosa e santa lei de Deus, então você não precisa temer. Você vai ter parte, com certeza, na primeira ressurreição, e que é a ressurreição dos justos, ou seja, a ressurreição da vida. Muito bem. E por fim, na reflexão 3, ainda sobre a base desse juízo final, a gente sugere que pense. Na parábola do rico e Lázaro, o rico recebeu como resposta: seus irmãos têm a lei e os profetas, que o ouçam e se salvem. Por que será Abraão não respondeu: o Filho do Homem, Jesus, está entre eles, que eles tenham fé nele para serem salvos? É isso, a parábola diz, quando na parábola o que estava em tormento, o rico diz: olha, manda alguém lá para falar para os meus irmãos, eu tenho 5 deles,
para que eles não venham para cá depois. Jesus, e teria dito, olha, teria sido dito a ele, eles têm a lei e os profetas. Irmãos, é lei e os profetas. O que a lei e os profetas têm dito? O que você sabe? Se Jesus falou que é para observar a lei e os profetas, que autoridade qualquer um de nós tem para dizer que a lei e os profetas mudaram e o que vale agora são os escritos e orientações apenas dos chamados livros do Novo Testamento? Quem disse isso para nós? Jesus, o Senhor da vida, o juiz que virá, ele disse, tem a lei e os profetas, ouçam-no. Que nós possamos estar atentos e ouvir a palavra do Senhor expressa mediante palavra da lei e palavra dos profetas. Vamos entender finalmente, cabalmente, as leis tiveram as suas finalidades. Nenhuma foi inútil, nenhuma fracassou, nenhuma perdeu o seu brilho em momento algum. Todas as leis foram dadas pelo Senhor da graça, pelo Senhor do amor, pelo Senhor da vida. Foi Ele quem nos deu e elas cumpriram o seu papel. A lei moral também vai cumprindo o seu papel. Quem observá-la, com certeza, terá parte na primeira ressurreição e sairá com o corpo transformado para a vida eterna. Seja a bênção de Deus sobre nós e quando Jesus retornar, que nós possamos estar ouvindo a sua voz e dizer, Senhor, é o Senhor a quem eu aguardava. E como diz a palavra, na sua salvação, eu e você possamos nos alegrar e estar com Ele para sempre. Deus nos abençoe. Amém. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos cantar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos cantar, Maranata,
já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. Aleluia, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem flor nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu abro meu coração pra Ele, eu abro esse noivo santo, lindo, poderoso, maravilhoso. Eu abro meu coração pro Senhor, Pai. Essa igreja está aqui, peito aberto, abrindo a casa, abrindo o coração para o Senhor entrar, para o Senhor fazer morada, Senhor, em nossos corações, em nossa vida. Queremos nos preparar, nós queremos estar contigo nas núpcias, Senhor. Aleluia, nos ajuda nisso, não é fácil, nós sabemos, mas o Senhor pode, o Senhor é poderoso, que venceu a morte e está conosco, Senhor. Aleluia. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Esse é o preparo. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, Maranata. E eu já coloquei